Vamos falar de metafísica, mas eu não vou recorrer aos filósofos nesse momento, eu vou ao poeta. A metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que eu penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela, mas elas não têm cortinas. O mistério das coisas? Sei lá o que é mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor. Mas abre os olhos e vê o sol e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz e por isso não erra e é comum e boa. Metafísica? Que metafísica tem aquelas árvores? A de serem verdes e copadas, de terem ramos e a de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar, a nós, que não sabemos dar por elas mais que melhor metafísica que a delas, que é a de não saber para que vivem, nem saber o que não sabem. Constituição íntima das coisas. Sentido íntimo do universo. Tudo isso é falso. Tudo isto não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e fins quando o começo da manhã está raiando e pelo lado das árvores um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. Pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado como pensar na saúde ou levar um copo à água das fontes. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro, dizendo-me: aqui estou. Isto talvez é ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas com o modo de falar que reparar para elas ensina. Mas se Deus é as flores e as árvores e os montes e o luar, então acredito nele. Então acredito nele toda hora. E a minha vida é toda uma oração e uma missa, e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é a árvore e as flores e os montes e o luar e o sol, para que ele chama Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar, porque ele se fez para eu o ver. Sol, luar, flores, árvores e montes. Se ele me aparecesse como sendo árvores e montes e luar e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores, montes, flores e luar e sol. E por isso eu obedeço-lhe. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente como quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes. E amo-o sem pensar nele. E penso vendo e ouvindo, e ando com ele a toda hora. Poesia 5, da obra Poemas Completos de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. O poema 6 logo diz: pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque Deus quis que não o conhecêssemos
Por isso se nos não mostrou. Sejamos simples e calmos, como os regatos e as árvores, e Deus amar-nos-á, fazendo de nós belos como as árvores e os regatos, e dar-nos-á verdor na sua primavera, e um rio aonde ir quando acabemos. E não nos dará mais nada, porque dar-nos mais seria tirar-nos mais. E aí, se pulamos para a poesia 8, uma das mais conhecidas do poeta, temos a poesia do encontro com o divino, onde ele diz: no meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra, veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério e de vez em quando de se tornar outra vez homem e subir para a cruz e estar sempre a morrer com uma coroa toda à roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça e até com um trapo à roda da cintura como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe como as duas crianças. O seu pai era duas pessoas, um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele, e um outro pai era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo, porque não era do mundo, nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter, não era mulher, era uma mala, em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe, nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia, Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar. Ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. E com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz que há no céu e serve de modelo às outras. Depois, fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje, vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural, limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças de água, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedra aos burros, rouba a fruta dos pomares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas com as bilhas nas cabeças e levanta-lhe as saias. A mim, ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Diz-me muito mal de Deus. Diz que ele é um velho, estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia e o Espírito Santo coça-se com o bico e empoleira-se nas cadeiras e suja-as. Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. Diz-me que Deus não percebe nada das coisas que criou, se é que ele as criou, do que duvido. Ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória, mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e mais nada, e por isso se chamam seres. E depois, cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu levo ao colo para casa. Ele mora comigo na minha casa, em meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava.
Ele é o humano, que é natural, ele é o divino, que sorri, que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina. É esta minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre. E que o meu mínimo olhar me enche de sensação e o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo, dá-me uma mão a mim e a outra a tudo que existe. E assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo e gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontando. O meu ouvido atento alegremente a todos os sons são as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Damo-nos tão bem um com o outro na companhia de tudo que nunca pensamos um no outro. Mas vivemos juntos e dois como um acordo íntimo, com a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, brincamos as 5 pedrinhas no degrau da porta de casa, graves como convém a um Deus e a um poeta. E como se cada pedra fosse todo o universo e, por isso mesmo, fosse um grande perigo para ela deixá-la cair no chão. Depois, eu conto-lhe história das coisas só dos homens. E ele sorri porque tudo é incrível, ri dos reis e do que não são reis, e tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios e dos navios, que ficam fumo no ar dos altos mares, porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade que uma flor tem ao florescer e que anda com a luz do sol a variar os montes e os vales e a fazer doer aos olhos os muros caiados. Depois ele adormece e eu deito, levo ao colo para dentro de casa. E deito-o despindo lentamente e como seguindo um ritual muito limpo e todo materno até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos, vira uns de perna para o ar, põe uns em cima do outro e bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança ou mais pequeno, pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama e conta-me histórias caso eu acorde para eu tornar a adormecer. E dai-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Essa é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba, não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam. Poesias que nos levam a refletir sobre o sentido das coisas. E se por um lado parece que o poeta está criticando quem dota as coisas de um sentido íntimo, por outro, talvez nos aponte para um sentido muito mais amplo do que o sentido íntimo, nos levando para uma outra espécie, talvez de metafísica, uma outra metafísica possível, a metafísica que não precisa ir além da física, mas que também não deixa de poetizar e, consequentemente, dá um salto para além das coisas, sem delas se perder. Por isso, há metafísica em tudo. Mas bendito aquele que entende essa metafísica que não se pretende teoria abstrata,
descolada da existência. Bendito aquele que começa a perceber que o mistério está justamente nessa condição de percebermos as coisas. E aí feliz aquele que se detém não a se separar das coisas em teorias infinitas, mas aquele que para olhar. Todas as poesias aqui do poeta nos levam a um exercício, o exercício do olhar. Olhar para as coisas. Ver as coisas é muito mais profundo do que meramente pensar nas coisas. Há uma crítica a esse pensamento vazio da experiência, a essa busca pelo sentido íntimo do universo, que nos rouba o próprio universo. É quando a escritura nos rouba a palavra, é quando a imagem nos rouba o objeto. Sabe, quando a gente está num show dedicado a gravar vídeos que jamais usaremos e perdemos de ver. Como recentemente vi um vídeo na internet de uma cena de um filme onde um fotógrafo que está diante de uma cena maravilhosa e ele não está fotografando, ele está olhando. E alguém o questiona por que ele não vai fotografar e ele fala algo parecido com o que o poeta nos diz aqui. Porque tem coisas que precisam ser experimentadas. Tem coisa que precisa ser sentida não sobre a condição da reflexão. Ser é, antes de tudo, sentir. Porque todo entendimento que não acompanha o sentir não realiza o sujeito. Por isso, Deus não é uma ideia que cabe na teologia. Deus não pode ser explicado pela teologia. Deus não pode ser explicado pela filosofia. Deus só pode ser sentido. E qualquer entendimento que tenhamos sobre Deus precisa passar por esse sentir. Do contrário, estamos apenas diante de ídolos. Deus, se quis se manifestar, se manifestou. Se manifestou em tudo que há. Por tudo, em tudo que há Deus. Nas flores, nas árvores, nos montes e no luar. Essa é a verdadeira obediência a Deus. Olhar para as coisas. Entender que o significado das coisas estão nelas, não fora delas, não um mundo outro de ideias perfeitas, mas aqui e agora. Por isso que aquele que serve a Deus, desobedece os deuses das nossas invenções que nos roubou a existência. Por isso os que servem a Deus são simples e calmos, como os regatos e as árvores. E têm por certeza que o fim é como ser colocado no colo do menino, que é simples e natural, e que estará nos revelando o dia quando o dia assim for. Talvez as coisas não tenham um sentido íntimo, mas sem dúvida nenhuma, elas terão o sentido que dermos a ela. E feliz é aquele que, em vez de criar um Jesus apático, ou apenas sofrido, ou uma doutrina de salvação que nos rouba as coisas magníficas da vida, como as flores e as árvores e as pedras, ele perca sua força e surja entre nós a criança sempre nova, que brinca com a poça da água,
que ri, que chora, que zomba daqueles que se acham reis, que fique nas aldeias a olhar para as pedras e a entender todo o poder que há nelas. Qual é a sua doutrina? Qual é a sua filosofia? Qual é a sua metafísica? Não sei. Eu sei que eu, que já transitei e ainda transito por tantos terrenos da teologia e da filosofia, há muito tempo e hoje mais do que nunca, sei e afirmo ser apenas um poeta. Porque aquele para quem hoje eu dirijo o meu pensamento é a criança, que de tão humana é divina. E essa criança que é divina e humana, é como diz o poeta, é a minha cotidiana vida de poeta. E ele anda sempre comigo. Ele, que é a cotidiana vida de poeta. Por isso sou poeta sempre. E daí, o meu mínimo olhar me enche de sensação. E o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. Sim. É claro que a metafísica é em tudo. Mas eu desejo perceber essa metafísica no mínimo som, no mínimo toque, no mínimo gesto de todas as coisas que me rodeiam. Pois o significado da vida está nela, e feliz é aquele que vive.